Adão Alves de Camargo, Adjane Guimarães Borges, Francelino Pedro Silva Filho, Fabiana dos Santos Rocha Martins, José Sarafim de Moura de Moraes, Luiz Mário Filho de Araújo, Marcinho Nunes Porto, Marcelo Pereira Neves e Maria das Graças de Carlos Ferreira. Com o número legal, o senhor presidente da Câmara declarou por aberto os trabalhos em nome de Deus da comunidade de Iratinga. Em seguida, autorizou o secretário a fazer leitura da ata da sessão anterior. Expediente do Poder Legislativo. Foi encaminhado ao presidente da Comissão Processante, vereador Marcelo Porto, ao presidente da Câmara Municipal de Iratinga, requerimento número 02/2014, que tinha como objetivo a realização da sessão extraordinária, com fins específicos, no dia 7 de julho de 2014, após a sessão ordinária realizada no mesmo dia às 14 horas, tendo em vista a necessidade dos andamentos dos trabalhos realizados pela Comissão Processante, para apurar supostas irregularidades na aquisição de uma cascaeira no município de Iratinga, conforme denúncia realizada por proprietários da região da Tapera. Em pauta está a defesa prévia apresentada pelo denunciado, senhor prefeito Hélio Filipinho Goulart. Ordem do dia. Foi lida a ata da segunda sessão ordinária da Comissão Processante relativa ao processo político-administrativo número 01/2014 da Câmara Municipal de Iratinga, instituída para apuração de denúncia, e o voto em separado do vereador Marcinho Nunes Porto, presidente da Comissão Processante, e da vereadora Adjane Guimarães Borges, membro da Comissão Processante. A Comissão Processante indicava pelo prosseguimento dos trabalhos. A única divergência que ocorreu foi em relação ao impedimento do vereador Francelino Pedro da Silva das votações de matérias relativas ao trabalho da Comissão Processante, que tem por escopo apurar supostas irregularidades na aquisição da cascadeira pela Prefeitura Municipal, pois o novo vereador é irmão do vice-prefeito, onde ocasionou o voto em separado do presidente e da membro da Comissão Processante. Após a leitura da ata, o senhor presidente da Câmara, senhor presidente da Câmara, abriu um espaço para debate da matéria. O vereador José Sarafim, relator da comissão, defendeu o posicionamento de votar pelo impedimento do vereador Francelino nas votações referentes ao procedimento da Comissão Processante, baseado no parecer técnico. Já o vereador Marcinho Nunes Porto defendeu a permanência do vereador. Após o debate individual dos nomes vereadores, o senhor presidente colocou em votação nominal aberta ao parecer da ata da segunda reunião ordinária da Comissão Processante, bem como o voto em separado do presidente e membro da Comissão Processante. Sendo aprovado por 7 votos favoráveis ao prosseguimento dos trabalhos e 2 contra, votaram a favor os vereadores José Sarafim Ribeiro de Moraes, Marcílio Nunes Porto, Adjane Guimarães Borges, Francelino Pedro da Silva Filho, Marcelo Pereira Neves, Luiz Mário Filho de Araújo e Adão Alves Camargo. Votaram em contra as vereadoras Fabiana dos Santos Rocha Martins e Maria das Graças Picard Ferreira. Já quanto ao voto em separado, que defende a permanência do vereador Francelino Pedro da Silva Filho nas votações referentes às matérias da Comissão Processante, votaram a favor os vereadores Marcílio Nunes Porto, Adjane Guimarães Borges, Francelino Pedro da Silva Filho, Marcelo Pereira Neves, Luiz Mário Pires de Araújo. Dessa forma, foi aprovado o prosseguimento dos trabalhos da Comissão Processante, que visa investigar a denúncia feita por moradores da região do Tapera, que culminou no processo político-administrativo 01/2014, da Câmara Municipal de Iratinga, permanecendo o vereador Francelino Pedro da Silva Filho apto a votar no procedimento apurado pela Comissão Processante. Usos da tribuna. Todos os vereadores defenderam seus objetivos. O presidente da Comissão Processante, o vereador Marcelo Nunes Porto, afirma que eu voto pela permanência do vereador Francelino Pedro da Silva Filho, em concordância com a lei orgânica do município de Iratinga e o regimento interno da Câmara Municipal. O vereador ainda diz que, se for determinado pela Justiça Comum o afastamento do vereador citado, que será obedecida a determinação da Justiça. O senhor presidente da Câmara, Adão Alves Camargo, agradeceu a todos os presentes em nome de Deus da comunidade de Iratinga, declarando encerrada a sessão extraordinária do dia 7 de julho de 2014. Sala das sessões, João Alcida, 7 de julho de 2014. Obrigado, vereador Zé. Agora passaremos recebemos um pedido de licença do vereador Francelino Pedro da Silva, e que a Vossa Excelência. Requerimento. Francelino Pedro da Silva Filho, vereador do município de Iratinga, no uso e gozo das suas atribuições, vem requerendo o presidente da Comissão Processante
o afastamento de votar no processo administrativo autuada sob o número 01/2014, designada pela portaria 12/14, para apurar o ato de possível ato de improbidade administrativa em desfavor do prefeito municipal, senhor Hélio Antônio Filipim Goulart, em decorrência da aquisição de cascalheira para manutenção e cascalhamento das estradas vicinais, ruas e avenidas do município de Iratinga. Esse fato tem por motivação de o vice-prefeito ser meu irmão, para que não tenha nenhum prejuízo futuro com o deslinde do processo. Conforme a orientação jurídica, tenho por convicção ser a melhor decisão de me declarar como impedido, tão somente para a votação do caso envolvendo a denúncia do ao prefeito municipal. Requeiro que comunique o presidente da Câmara para que providencie os procedimentos cabíveis no caso. Iratinga, 19 de agosto de 2014, assinado pelo vereador requerente e recebido pelo presidente da comissão e pelo presidente da Câmara Municipal. José, essa licença é especialmente a que trata a CPI. O vereador não está desvinculando o mandato, está se pedindo afastamento da CPI quanto relato feito do seu requerimento, que é em nome do vice-prefeito. Pedimos ao vereador Francilino que possa fechar o plenário, para que nós possamos convocar a suplente. Baseado no artigo 65, parágrafo 4º, licença do vereador. Invocamos o artigo 71 do nosso regimento interno, onde nós convocamos que o vereador José tem em mãos também, convocaremos a vereadora Maria das Graças Bicalho, que é a primeira suplente do vereador Francilino. Ofício número 127/2014. Excelentíssima senhora vereadora, pelo presente, venho muito respeitosamente convocar a suplente de vereadora Maria das Graças Bicalho Ferreira para participar da sessão extraordinária, que será realizada no dia 28 de agosto de 2014, às 14 horas, no prédio da Câmara Municipal de Iratinga, em virtude do afastamento do vereador Francelino Pedro da Silva Filho, através de requerimento ao presidente da comissão processante, requerimento de número 01/2014, da Câmara Municipal de Iratinga, ao vereador Marcílio Nunes Porto. Portanto, convocamos Vossa Excelência, cujo objetivo é participar da apreciação do relatório final da comissão processante, relativo à denúncia oferecida pelos proprietários da região da Tapera contra o prefeito municipal de Iratinga, na aquisição de uma cascalheira na região citada. Em de vincular o prefeito municipal de Iratinga, Estado de Mato Grosso, e as suas atribuições legais conferidas por lei, resolve. Artigo 1º. Exonerar a pedida da senhora Maria das Graças Bicalho Ferreira, portadora do CPF 004-523-678/01, do cargo de Comissão de Secretário Municipal de Indústria e Comércio e Mineração, GS2, a qual foi nomeada através da portaria 098/2014, de 1 de 8 de 2014. Artigo 2º. Torna-se em efeito a portaria 098/2014, datada de 1º de agosto de 2014. Artigo 3º. Essa portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário. Iratinga, 25 de agosto de 2014. Assinado pelo prefeito municipal, e dado ciente a mesma data pela, então, senhora Maria das Graças Bicalho. Secretário, permite uma pergunta? Se encontra também, junto à mesa aí, cópia do Diário Oficial publicando o afastamento da vereadora nas suas funções municipais. Em minhas mãos, não, senhor. Nós prosseguimos com a sessão baseada no artigo 70, onde foi feito os relatórios final da CPI. Nós temos aqui o relator José Serafim, portanto tem dentro da comissão, tem 2 relatórios, um apresentado, que será apresentado pelo vereador relator José Serafim e o presidente da comissão, Marcílio Porto. Também tem seu relatório acompanhado pela vereadora, membro Adjane Guimarães Borges. Vossa Excelência, vereador Serafim, possa fazer a leitura do relatório da Vossa Excelência. Senhor presidente, Adão Alves Camargo,
Em seu nome, cumprimento todos os companheiros aqui presentes e companheiras. Em nome do presidente dessa comissão, senhor Marcílio Nunes Porto, eu cumprimento todos aqui presentes. Devo dizer, nossos companheiros e público presente e ouvintes, que realmente isso foi uma tarefa árdua que foi imposta pela nossa Constituição Municipal de fazer esse relatório. Antes disso, senhor presidente, senhores presidentes, eu gostaria de fazer uma breve relato inicial para que pudesse, logo após eu fazer o meu relatório, ler o meu relatório. O relatório da Vossa Excelência tem o tempo que a Vossa Excelência precisar. Obrigado, senhor presidente. Comentário depois da Vossa Excelência em 10 minutos, conforme rege a nossa lei orgânica. Isso. O nosso relatório, o nosso trabalho iniciou no dia 10/5, onde recebemos a denúncia dos moradores da região da Tapera, que diz assim o seguinte: diante das reclamações dos moradores da região denominada Tapera, as mais divulgadas, senhor Raimundo Rodrigues Pérez, o Bolita, Ronaldo Rodrigues Pérez, Zenaide Bento, Josias, José Sobrinho, Jorge João Batista, que a Prefeitura adquiriu uma cascaleira para a recuperação das estradas vicinais, ruas e avenidas da cidade de Piratinga. Sabedores dessa aquisição, com possibilidade de recuperar suas estradas, procuraram o senhor prefeito Hélio e o secretário de Obras, Ricardo Machado, sem nenhuma expectativa, até o momento de serem atendidos. Os moradores estão revoltados por saber que essa cascaleira, sendo o município de Piratinga, e o primeiro a ser beneficiado é a propriedade do senhor prefeito e rodovias estaduais, sendo que esses reclamantes são vizinhos tanto da propriedade do prefeito quanto da cascaleira. Diante da denúncia, assinaram a presente denúncia, e assinado pelo Ronaldo R. Pérez, Zenaide B. de Souza, Josias Pinto de Arruda. Mediante essa denúncia, a comissão foi instaurada, passou por diversas etapas, muito brilhantemente conduzida pelo presidente Marcílio e pela nossa companheira Adjane. Assim segue o meu relatório. Comissão processante número 01/2014. Denunciante: Ronaldo Rodrigues Pérez, Zenaide Bento de Souza, Josias Pinto de Arruda. Denunciado: Hélio Antônio Filipinho Goulart. Comissão processante, processo político administrativo número 01/2014, da Câmara Municipal de Piratinga, instituída para apuração de denúncias. Relato final. Senhor presidente e membros desta comissão processante, após o brilhantismo trabalho desenvolvido por Vossa Excelência, senhor presidente, na condução dos procedimentos administrativos para o desempenho das atividades dessa comissão processante, chegamos à última etapa, restando minha missão de relatar o entendimento desta investigação. Ao longo da investigação, para apurar a denúncia de suposta irregularidade na aplicação do material cascalho adquirido pelo município de Piratinga, tivemos a oportunidade de aprofundar a discussão e conhecer a realidade fática do teor da denúncia. Ao ser citado o denunciado o senhor prefeito Hélio Antônio Filipinho Goulart, por seu procurador constituído, suscitou 4 hipotéticos vícios em sede de preliminar e, conforme a habilitação jurídica, não restou comprovado nenhum que viesse a macular a ordem jurídica. Somente houve parecer técnico para acatar o impedimento em votar do vereador Francelino Pedro da Silva, momento em que manifestei integralmente com a orientação jurídica. No entanto, quanto ao impedimento do edis, fui voto vencido na comissão processante e, consequentemente, prevaleceu em plenária o entendimento da maioria da comissão processante. Após aprovado o procedimento da investigação, foi colhido provas e ouvido os envolvidos, denunciante e denunciado.
bem como as testemunhas, tanto de acusação quanto de defesa. Já nas alegações finais, o causístico do denunciado alega novamente as preliminares e ainda traz à baila os depoimentos dos denunciantes, onde relatam que houve a subscrição da denúncia por algum vereador e que o trecho de estrada onde passa pela propriedade do denunciado e que foi cascalhada é uma estrada de acesso a outras comunidades, inclusive a região do Tapera. Relata ainda que o cascalho naquele trecho era necessário. Diante do breve relato, passa ao entendimento do teor da denúncia. É certo que a compra de cascalho para ocupar no melhoramento, recuperação e manutenção das estradas do município é essencial. No entanto, todo o procedimento administrativo deve ser pautado na legalidade, bem como os investimentos de recursos públicos devem atender a sua de bens públicos ou o fornecimento de serviços por ente estatal por preço inferior ao valor do mercado. 4. Utilizar em obra os serviços particulares, veículo, máquinas, equipamento ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceirizados contratados por essas entidades. 5. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de latrocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usar ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar a promessa de tal vantagens. 6. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei. 7. Adquirir para si ou para outrem o exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. 8. Aceitar emprego, comissão ou exercer atividades de consultoria ou assessoramento para pessoas físicas ou jurídicas que têm interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade. 9. Receber vantagem econômica para intermediar, liberação ou aplicação de verbas públicas de qualquer natureza. 10. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. 11. Incorporar por qualquer forma ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei. 12. Usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei. Seção 2. Dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. Artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário público, ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que seja perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou deliquidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º dessa lei, e notadamente: 1. Facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa jurídica ou física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei. 2. Permitir ou concorrer para que pessoas físicas ou jurídicas privada utilize de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei, sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 3.
doar à pessoa física ou jurídica bens, bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistenciais, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei, sem a observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie. 4. Permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bens integrantes no patrimônio de qualquer das entidades referidas no artigo 1º dessa lei, ou ainda a prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado. 5. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bens e serviços por preço superior ao de mercado. 6. Realizar a operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou idôneas. 7. Conceder benefícios administrativos ou fiscais sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 8. Frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. 10. Agir negligentemente na arrecadação de tributos ou rendas, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. 11. Liberar verbas públicas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular. 12. Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. 13. Bem grifado por mim. Permitir que se utilize em obras ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceirizados, contratados por essas entidades. 14. Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviço público por meio da gestão associada, sem observar as formalidades previstas na lei, incluído pela lei número 11.107 de 2005. 15. Celebrar contrato de rateio do consórcio público sem suficiência de previsão de dotação orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas na lei, incluído pela lei 11.107 de 2005. Seção 3ª. 2 atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Artigo 11º. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições e, notadamente, primeiro, praticar ato visando fins proibidos em lei ou regulamento ou diversos daqueles previstos na regra da competência. Segundo, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Terceiro, revelar fatos ou circunstâncias que têm ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. Quarto, negar publicidade aos atos oficiais. No depoimento dos denunciantes, houve a confissão que a denúncia partiu da subscrição e vontade de vereadores que fazem parte do corpo julgador desse parlamento, em que pese a assinatura ser reconhecida pelos denunciantes. No entanto, houve a influência externa na tomada de decisão dos moradores da região da Capela. Quanto ao possível vício no procedimento de aquisição da cascareira, não restou esclarecido tal direcionamento. No entanto, caso haja consistência em desvio de finalidade ou de vício do procedimento licitatório, deve ser debate em outra oportunidade, pois a denúncia refere-se tão somente no uso indevido
da cascaleira e não no procedimento de aquisição. Pela boa prática do desenvolvimento do processo, devemos ser fiel no ordenamento normativo, pois tanto a lei orgânica do município quanto leis hierarquicamente superiores determina que a investigação de determinada denúncia deve abranger tão somente o que nela discrimina. Diante do exposto, passo a relatar o voto. Analisando cabalmente o processo, sem apego à emoção, percebendo que a denúncia, por mais justa que seja, não restou evidenciada rastro ensejador de tamanha sanção, onde coloca em disposição o mandato do prefeito. Nos depoimentos dos moradores da região, bem como em vista em loco, percebemos que não houve melhora nas estradas, mesmo sendo o despacho de responsabilidade do município, mas que, convenhamos, a mera discricionalidade do Poder Executivo, que deixa de atender a comunidade, não poderá ensejar na perca do mandato do prefeito, mas que merece de apontamento para adequar os trabalhos desenvolvidos pelo Executivo. Dessa forma, somos de parecer favorável que o Poder Público Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, desenvolva os trabalhos de recuperação das estradas vicinais prioritariamente, sendo atendida os moradores que circulam nas estradas vicinais em primeiro momento, para depois atender às outras demandas e até mesmo a recuperação de estradas estaduais. Por tudo isso, venho manifestar o voto pelo arquivamento do presente processo, não atribuindo a perca do mandato do prefeito, que seja garantido a manutenção das estradas vicinais logo no primeiro momento. E assinado por mim, José Serafim Ribeiro de Moraes, vereador relator dessa comissão. Era o que tinha para o momento, senhor presidente. Obrigado, vereador Serafim, relator da CPI. Nesse momento, porque nós temos dois relatórios, onde foi lido o relatório defendido pelo vereador José Serafim, agora vamos passar ao presidente da comissão processante, vereador Marcílio Porto, para que faça a leitura do seu relatório também, que tem outro relatório seguido pela membro vereador de Jânio. Em primeiro lugar, boa tarde a todos, que Deus abençoe a todos. Também vou usar um minuto, assim como usou o nosso relator. Antes de tudo, quero agradecer a Deus por todos e por todos. Quero dizer à nossa sociedade que o nosso regimento interno e nossa lei orgânica municipal foi reformulada e se encontra à disposição de quem queira debruçá-la sobre ela. Pois tudo o que está acontecendo aqui hoje é simplesmente cumprindo o nosso regimento e a nossa lei orgânica. Qualquer cidadão guiratinguense pode fazer uma denúncia e cabe a nós, representantes e fiscalizadores do povo, a investigá-la, os fatos e dar prosseguimentos ou não. Comissão processante número 001/2014. Denunciante Ronaldo Rodrigues Pérez, Zenaldo Bento de Souza, Josia Pinto de Arruda. Denunciado Félio Antônio Filipinho Goulart. Comissão processante Processo Político Administrativo número 01/2014 da Câmara Municipal de Guiratinga, instituída para apuração de denúncia. O voto é em separado. Eu não vou fazer comentário a respeito da denúncia, porque o nosso colega relator já leu toda a denúncia no início. Voto em separado. Do vereador Marcílio Nunes Porto, presidente, e Adejane Guimarães Borges, membro da comissão processante, número 001/2014, sobre a análise final do processo, após a apresentação do relatório final do vereador relator José Serafim Ribeiro de Moraes. Primeiro, introdução. Com a devida veência ao ilustre relator, mas não deve prosperar o seu entendimento, pois, conforme cariado na investigação, ficou comprovado a malversação do recurso próprio, do recurso público.
Primeiramente, o denunciado, a todo momento, quis desvirtuar a realidade fática da denúncia, pois, já na defesa prévia, pontuou preliminares incabíveis, querendo unicamente tirar o foco da investigação. Já em sede do inquérito dos denunciantes, o senhor Antônio Filipinho Goulart, prefeito municipal, não compareceu, mas mandou em seu lugar o assessor jurídico da prefeitura, cargo esse de confiança, o senhor Rogério, advogado da prefeitura, participou ao lado do procurador constituído no processo durante toda a manhã do primeiro dia de depoimento dos denunciantes. No momento, o servidor público do município, ao ser questionado pelo presidente da comissão processante, alegou que estava defendendo o município. Ora, a investigação é em desfavor do gestor e não do município. Com isso, demonstrou mais uma vez o uso indevido do recurso humano da prefeitura, favorecendo o alcalde municipal. Após a inquirição dos denunciantes e testemunhas de acusação, o procurador do prefeito, a todo instante, insistia na pergunta se o ato do prefeito representava um crime para eles. Ora, o simples cidadão do interior confunde crime de responsabilidade com crime comum. Ao falar de crime, logo os remete a algo extremamente perigoso do ponto de vista da segurança pública, aliado apontado ao uso indevido da cascadeira, mas, no entanto, o liame entre a cascadeira e a sua aquisição está intimamente ligada entre o procedimento administrativo. Ignorar a ligação entre o processo licitatório de aquisição da cascadeira, no presente caso, estar-se-ia ignorando ao princípio constitucional da legalidade, sendo de extrema relevância no direito administrativo. Ademais, o licenciamento dos órgãos competentes para a exploração do cascalho é de suma importância, não deve ficar à margem da legalidade, pois, conforme constatamos em visita em loco, aquela área está em posição peculiar, além de ficar ao alto da colina, ao redor de caem paredões de rochas, não poderia, em hipótese alguma, ser explorado o subsolo, sem antes do estudo prévio do impacto ambiental. Além dos vícios de ordem burocrática, constatamos que, embora houvesse uma investigação em curso por conta do mau uso da cascadeira, ainda continuou desinteresse social, pois não atendeu a demanda das estradas vicinais como deveria, deixando moradores das longínquas comunidades no isolamento, tolerando deste povo o direito constitucional de ir e vir. Nos depoimentos dos moradores da região, foram unânimes em afirmar que não houve o uso do cascalho na estrada de acesso às suas propriedades. Somente a miséria de 50 metros foram cascalhados. Ainda, o pouco trabalho efetuado na região, houve a denúncia do senhor Josias, morador da região do Tapera, em seu depoimento, que teve que pagar por fora para os funcionários da prefeitura, em horário de expediente, para ser atendido com o serviço de ordem pública. Um verdadeiro disparate com a boa ordem e interesse coletivo. Com isso, estamos diante de um festival de irregularidades que não devemos coadunar
com a ilegalidade de uma gestão desornada, ineficiente e supostamente corrupta. Vejamos que, diante do número elevado de ilegalidade, estamos claramente a par de atos de improbidade administrativa, pois conforme disciplina os artigos 9º, 10º e 11º da Lei 8.429/92, está configurada a hipótese prevista no ordenamento jurídico, e é o que tinha de ser relatado e levado à consideração dos demais vereadores dessa comissão e, consequentemente, da Casa de Lei. Esse é que nos leva o vereador Marcílio Nunes Porto, presidente, a votar pela cassação do senhor prefeito. Bom, vamos ouvir concluído o relatório do presidente Marcílio Porto, seguido pela emenda de Jânio. Conforme o artigo 70 da nossa lei orgânica, nós passaremos a palavra aos vereadores. Cada vereador pode fazer uso em 10 minutos. Não, a defesa, depois que pronunciar os vereadores, nós vamos convidar a defesa para que ele possa fazer o relatório dele também. Então, a palavra está aberta aos senhores vereadores. 10 minutos será o tempo do vereador escolher sobre o seu... Vai fazer a votação e... A votação depois. Vamos fazer um comentário, se o vereador está livre, isso aí não é obrigado, se o vereador quiser fazer um comentário sobre o relatório, ele passa. A Vossa Excelência tem 10 minutos, vereador Marcelo Neves, uma palavra. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhores vereadores. Quer dizer que o objeto da denúncia foi a compra da Cascarinha. Então tem alguns pontos importantes aqui que eu vou falar aqui. Eu fui um dos vereadores favoráveis a essa CPI. Queria parabenizar os membros da CPI, o presidente, pelo bom trabalho, o rádio que vocês fizeram ali. E durante essa CPI foram esclarecidos muitos pontos importantes aqui. Que durante a CPI mudou o foco, que o foco era a aquisição da Cascaleira. Mudou para a denúncia para a compra da Cascaleira. Durante a CPI, o foco foi a denúncia do uso indevido da Cascaleira. Então, eu fui um dos poucos vereadores que participou aqui da variação dos denunciantes. E eles disseram que eles não queriam fazer uma denúncia, abrir uma CPI, uma denúncia. Eles estavam simplesmente reivindicando que o prefeito arrumasse suas estradas. E o mais grave é que eles relataram que a denúncia foi subscrita por um vereador e eles simplesmente assinaram embaixo. Então, no que diz respeito ao uso indevido do cascalho, que era uma propriedade do seu prefeito, eles falaram também que tinha necessidade sim de jogar esse cascalho na estrada onde corta o Chapadão, que eles também ali usaram aquela estrada, não só eles, mas como a Tapora, o Estrela e demais pessoas ali. Então, eu vejo que a CPI saiu um pouco do foco, mas também, senhor presidente, o contrato da Cascaleira em si não diz a denúncia, né? Então, mudou um pouco o foco, era a compra da Cascaleira e foi do uso indevido da Cascaleira. Então, esse é o meu ponto de vista. Quero deixar bem claro aqui para todos os moradores de Gratinha que eu estou sendo aqui imparcial, pedi muito a Deus que me desse sabedoria para me tomar qualquer decisão. Então é isso, o que eu tenho para dizer só isso. Muito obrigado. Obrigado. Próximo vereador,
queira pronunciar, a palavra está aberta. As Vossas Excelências têm 10 minutos. Vereadora Adiane Borges. Não tem problema. O que precisava ser mostrado, espero eu que tenhamos conseguido. É só um momento. Muito obrigada. Vossa Excelência. Vereador José Serafim, a Vossa Excelência tem 10 minutos do pronunciamento. Concordo com as palavras dos companheiros que me antecederam. Só para mais um esclarecimento, é que no início, companheira Adjane e companheiro Marcelo, o nosso foco era a compra da cascaleira. O trabalho começou para apurar a compra da cascaleira. Mas tudo para começar, alguém tem que provocar. E a denúncia, depois de, nas avaliações, nos testemunhos, percebemos até alertado pela defesa do senhor prefeito, que a finalidade dessa comissão processante não era a compra da cascaleira, porque na denúncia isso não era plausível, não era visto. A denúncia dizia tão somente que o prefeito tinha adquirido uma cascaleira. E no momento, esse proprietário daquela região falou aqui para a gente: o prefeito municipal adquiriu uma cascaleira de forma irregular, sem licitação, sem isso, sem aquilo, certo? Aqui na reclamação, isso não está claro, evidenciado, que eles quiseram fazer isso. O que eles quiseram? Que as estradas deles fossem feitas. E, no afã, na vontade da gente apurar os fatos, nós focamos num objetivo que era a compra da cascaleira. Mas a CPI era específica, toda CPI é específica. Houve a denúncia está aqui. Qual é o objetivo da denúncia? As estradas. E disse na denúncia que o prefeito tinha se beneficiado. Essa foi a realidade, não e crua. Então, a partir do momento que descobriu, e eu vejo assim um erro, cometemos vários acertos, mas vários erros durante essa caminhada nessa CPI. Uma delas foi a questão do recebimento dessa denúncia, da forma que foi votado, isso também é mais o caso, e do procedimento dessa denúncia. Então, me ficou evidenciado, depois de ouvir os companheiros, o pessoal que aqui foi ouvido, que realmente não constava nada de denúncia de compra de cascaleira. Isso, até eu peço desculpa pela minha parte, como vereador, que esse parlamento utilizou pessoas da nossa comunidade humilde para fazer tal tipo de denúncia. E não precisava disso. Precisava tão somente um de nós aqui ter feito a denúncia da compra ilegal da cascaleira. Infelizmente, peço desculpa aqui pela minha falha também. Nós utilizamos de subterfúgios para denunciar o prefeito, com medo de perder votos aí na possível cassação. Até me desculpe, senhores companheiros, por esse meu desabafo, porque a gente foi massacrado, eu fui provocado aí por algumas mídias, dizendo que eu estive em reunião com esse ou aquela pessoa. Mas eu sou um vereador e tenho um executivo. Se me chamam para conversar, eu não vou conversar? Vou conversar. Vou ouvir o que ele falar. Me acusaram de tantas coisas. E eu falo, companheiros, o foco aqui nessa denúncia, nós fizemos tudo errado. Não precisava a gente utilizar de pessoas aí da nossa sociedade para fazer esse tipo de denúncia. Quando nós tivermos a denúncia, façamos nós mesmos, assinamos, protocolamos, mostramos as provas, não utilizamos de subterfúgio para fazer isso. Então, perdeu-se o foco original, que era a compra da cascaleira, então somente pela veracidade e a verificação da denúncia, do teor da denúncia, que foi o desvio do material. Me desculpe se eu agravei ouvir. Isso é o que eu tinha a dizer. Vereador Marcílio Porto, Vossa Excelência tem 10 minutos no seu pronunciamento. Mais uma vez, meu boa tarde a todos, e mais uma vez eu agradeço a Deus por sempre ter nos dado o entendimento desse debate. Quero agradecer aos companheiros que participaram comigo nessa comissão,
vereadora Dejane, vereador Serafim, foi um trabalho amargo, mas quero dizer também que desde o início, quando iniciamos o trabalho dessa CPI, nessa casa, foi com simplesmente o objetivo de fiscalizar a casa segunda do objeto de contrato da Cascaleira, que não estava sendo cumprido pelo executivo do nosso município. Aonde a casa viu, a respeito de usar material nas estradas vicinais e as ruas da avenida da cidade de Piratinga e outras demandas, se o caso for necessário do município. Essa outra demanda está em aspa. Não explica que é no estado estadual. E digo mais, com todo o respeito que eu tenho a todos os companheiros, ninguém participou inocente dessa comissão e dessa CPI. Todos tinham conhecimento dos fatos. Se hoje A ou B vem negar, eu não sei por que viraram a casar. Mas no início, nós tínhamos 7 votos contra 2. Se hoje tiver 8 contra 1, vai ter 1 não. Porque assim eu enxerguei a realidade. Quero dizer aos companheiros que nada, nenhuma investigação começa do ponto zero e vai terminar no ponto zero. No decorrer das investigações surgirão novos fatos e cabe a nós, como fiscalizador do povo e vereador dessa casa, fiscalizar todos eles que foram encontrados e aqueles que nós não der conta. Se for da lei maior, nós temos que oferecer ao Ministério Público ou quem quer que seja. Então, companheiros, eu digo mais. Eu vi nos atos do processo acusar o vereador Dejane, acusar o vereador Luiz Mário, acusar o vereador Francinha, que foram todos os mentores dessa CPI. É uma grande mentira! É uma grande mentira! Não foi eles que buscaram essa CPI. Quem buscou essa CPI, eu tenho certeza que era muito homem de dizer à sociedade gratificante que foi ele que buscou. E por isso é que eu digo, é muito simples pegar um papel e querer condenar as pessoas, querer fazer as pessoas passar por aquilo que ela não fez. Mas eu respeito o voto de cada companheiro. Pois somos democráticos e vivemos num país democrático. E para finalizar, eu vou fazer uma leitura do que eu fiz como presidente e membro dessa CPI. E quero dizer, se estou aqui como presidente, não foi a ter votado pelo arquivamento dessa denúncia. Sempre soubemos respeitar o voto um do outro. Quero lhe parabenizar a você, vereador Dejane, porque, apesar... Isso me deu um pulinho aqui, né? Quero lhe parabenizar a você, vereadora Dejane, por sempre ter votado junto comigo e observando as mesmas irregularidades que encontramos no decorrer dessas investigações. Quero ainda afirmar, como vereador e presidente dessa comissão, nunca levei os trabalhos de investigações para o lado político ao meio. Condições para isso eu tenho sobrando, mas nunca usei isso. Não fiz o meu trabalho para satisfazer quem quer que seja, mas fiz para cumprir o regimento interno dessa casa e a lei orgânica do nosso município. Tenho certeza que o meu parecer não agrada a todos, mas tenho certeza que cumpri com lealdade e sinceridade o papel que me fora dado. E hoje, aqui faço o meu último trabalho como presidente dessa comissão. E se prevalecer a maioria de votos pelo arquivamento desse processo, aonde foi encontrada várias irregularidades, ainda me resta a obrigação de oferecer essa denúncia ao Ministério Público
E assim farei, finalizando assim a minha participação nesse processo. Deixo bem claro para toda a sociedade piratinguense que em nenhum momento fui omisso em minhas decisões a respeito das várias irregularidades encontradas no objeto de compra e do mau uso do cascalho da referida cascadeira. Um forte abraço a todos e que Deus nos continue nos abençoando. Agora, Vossa Excelência tem 10 minutos de sua produção. Quero parabenizar a todos que participaram da comissão da CPI. Sei que foi um trabalho árduo, um trabalho complicado, para que não fosse beneficiado nenhum lado. Vejo que realmente eu concordo com as palavras do Serafim. Realmente a denúncia encaminhou para a aquisição indevida da cascalheira. Mas o que aconteceu? Em nenhum momento foi citado que essa cascalheira foi comprada indevidamente. Não teve sequer nenhum pedaço que foi citado a respeito da aquisição da cascalheira. O que houve foi a alegação que teve foi a insatisfação dos moradores a respeito do uso do material, que era do cascalho. Recebemos também muitas denúncias mesmo, população insatisfeita, que não é 100% que ocorre de coisas que o município, o executivo faz e que a população é insatisfeita. Mas corremos atrás e vemos o que é para ser feito e corremos atrás para que seja sanada a situação. Neste caso aqui, com o andar da CPI, foi destrinchado vários pedaços mesmo. E foram pedaços que foram destrinchados que deixou todo mundo perplexo do que aconteceu. Então eu acho que a partir do momento que destrinchou e que viu o que é que aconteceu, aí são tomadas novas medidas. Mas em relação a isso aqui, eu creio que no caso tem que ser arquivado pelo fato de não constar irregularidades em compras. O trecho que foi feito, beneficiado, tinha população também que usava a estrada, né? Foram feitos, como citou, um pedaço somente, como falaram, né? E realmente não está comprovado que foi usado o cascalho dentro da propriedade do prefeito. Então isso aí tem que ser feito, no caso, outras averiguações, no caso. Mas em relação a isso, eu sou favorável ao arquivamento. Nosso vereador Luiz Marques de Araújo, Vossa Excelência tem 10 minutos, Senhor presidente, pessoal aqui presente. Aqui, nós estamos vendo aqui parece que uma divergência entre o que nós começamos. Está totalmente fora do foco, porque o que nós recebemos aqui, primeiramente, da mão do senhor presidente, foi isso aqui, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, dizendo o seguinte, que a inadmissibilidade não encontra na legislação, pois não se enquadra em nenhum dos incisos do artigo 25 da Lei 8.663/93 e 3 tal, com relação a este item, alega o presidente da Comissão de Licitação, que se baseou no fato de que é inviável a competição com relação ao caso, o gestor declarou inexigível a licitação, amparado na opinião do engenheiro civil, senhor Antônio Edson Pereira, do município, que atestou por meio do ofício tal, que a única área que se enquadrava dentro das necessidades do município era a Fazenda Alto do Buqueirão, já que as demais áreas não possuíam material em quantidade e qualidade necessária para a demanda, bem como tinha condições reais de logística. Nessa linha, então, o presidente da Comissão de Licitação, que não tinha como haver competição, já que essa
era a única área que atendia a demanda do município, além de oferecer as melhores condições de acesso. Como foi proposta a aquisição do cascalho, não teria como haver competição, pois o objeto foi direcionado para um determinado local e uma determinada área, delimitada em 4 hectares, onde deveriam ser retirados os cascalhos. Porém, nota-se que para retirar o cascalho, a Prefeitura Municipal bem que poderia retirar de sua própria área, uma vez que para retirar o cascalho foi utilizado seu próprio maquinário. O proprietário da terra não arcou com nenhum custo, somente benefício de ter suas terras limpas, além de receber o valor de 40 mil reais. Outro ponto é com relação à aquisição do cascalho, que não foi medida em metros cúbicos, e sim através da delimitação de uma área para extração do cascalho, e que dificulta a aferição da quantidade de cascalho que foi retirada, nem quantas ruas ou estradas, ou seja, quantos quilômetros foram cascalhados. Portanto, a inacessibilidade não encontra amparo na legislação, pois não ficou comprovada a inviabilidade. 29 e 30, dizendo o seguinte: traz o segundo do objeto. O objeto do presente contrato é a aquisição pela contratada, a contratante do direito de extração de cascalho em propriedade particular numa área de 4 hectares. Conforme o memorial descritivo, material esse a ser utilizado na manutenção, conservação das ruas. Ele não botou um carrinho, não colocou e nem nas estradas, avenidas e estradas de sinais do nosso município. Ele colocou uma estrada estadual que dá acesso à sua fazenda. E ainda vem dizer que não colocou nenhum cascalho dentro da sua fazenda. Ele cascalhou toda a sua fazenda e também detonou serras com o maquinário do município. E aí, é isso que nós estamos falando. Eu não estou falando aqui do seu Borrita e dos coitadinhos lá, não. Os coitadinhos simplesmente, quando viu aquilo, a estrada do seu prefeito parecendo um asfalto, a dele acabada, e não consegue chegar lá, ele simplesmente denunciou, pô! Muito bem! Porque só a estrada dele tem que ser arrumada. O lapão lá no Mosquito tem nos parados no meio da rua, Francisco, testemunha, e todo mundo, que o cara não aguenta mais a moto dele toda vez que chega na cidade, tem que trocar a relação, pô! O seu cara não arruma a sua estrada. E aí, o foco da investigação muda para o seu Borrita, para os coitados. Gente, nós estamos falando de uma irregularidade apontada pelo Tribunal de Contas. Se isso não for irregularidade, eu não sei o que é irregularidade. Então, está aqui, eu sou favorável aos senhores, presidente Marcílio, companheiro Ediane, conta comigo. Vocês aqui relataram tudo aquilo que é realmente que deveria ser relatado, certo? E ele ainda com a sua cara de pau, mais uma vez desrespeitando essa casa, mandou um assessor jurídico dele acompanhar o óbvio da advogada aqui dentro. E esse assessor fez aqui perguntas e mais perguntas. Saindo daqui eu vou denunciá-lo no Ministério Público. Se aquilo quer, lá dá. Se aquele cometeu um crime, usando aqui o seu assessor jurídico, e ele também dizer que ele é advogado, ele estava representando o município, nós não temos nada, nós estamos defendendo o município, nós não estamos contra o município. É uma brincadeira, isso aqui parece uma brincadeira, mas que nós nos tornamos no bandido, pô. Daqui a pouco vão virar contra nós. Gente, presta atenção. Esse cara tem que prestar atenção numa coisa. Essa Câmara tem falado desde o começo. É uma Câmara que vem fazendo a diferença e tem que continuar, porque senão o povo lá fora vai ficar descrente, como vinha vindo nas câmaras anteriores. E agora, quando chega na hora aqui, um discutindo aqui, outro dali, dizendo que ele está certo, o Tribunal de Contas está errado. O Tribunal de Contas do Estado
está errado. Eu não estou entendendo mais nada. O coitado do Bolívar e seus filhos simplesmente tentaram aqui fazer com que ele também arrumasse a sua estradazinha. Nós fomos lá e tem fotos ainda no processo, os montes de passarinhos na beira da sua lavoura. O senhor presidente estava junto conosco e viu os montes de passarinhos dentro da propriedade dele, pô. Ou será que eu sou certo? Tiramos fotos, está tudo aí mostrado. O Serafim foi lá, viu também o castelo Senhor presidente, eu quero dizer para o senhor, com o Pé Elegante, com o Pé Marcílio, estou junto com vocês no diabo. Tem mais algum vereador que queira pronunciar, vereadora Nina, vereador Zé? Quero fazer o meu pronunciamento também. Quero dizer a todos presentes, aos ouvintes, vereadores, vereadoras, que quando surgiu a denúncia dos moradores da Capela, eu estive presente, eu, vereador Adjane, vereador Ismário, vereador Francilino, sobre a situação das estradas e sinais lá naquele antigo distrito, que hoje não é mais um distrito, mas outrora já foi, sobre o abandono das estradas. Verificamos sim que realmente as estradas estariam intransitáveis. E todos, como deu o relatório do vereador Serafim, perguntaram, buscaram com o prefeito, com o seu secretário, e dificilmente estava tendo esse entendimento. Agora, quanto aos moradores, eu quero deixar bem claro, em relação ao conhecimento da compra da cascaleira, é nosso, não é deles. Então, talvez confundiu com certeza no depoimento das pessoas, foi sobre a aquisição da cascaleira. Não é que eles não têm, lógico, realmente conhecimento disso, que está em tramitação no Tribunal de Contas, quando o prefeito está lá, esse parecer contrário, nós recebemos. Então, está aí na CPI, e o vereador, o presidente da CPI, o vereador Marcílio Porto, sabe muito bem a nossa posição em relação à CPI. O vereador pode dizer, como presidente, nós entregamos toda a estrutura desta casa, com os servidores, com a assessoria jurídica, para a tramitação da CPI, sem nenhum envolvimento de que não fosse realmente do membro, relator e presidente. Então, jamais opinei em situações que possa aí contrariar a CPI, o presidente, o relator e a membro. A Adjane, então, dentro de total liberdade para que todos fizessem o trabalho e fiscalizar, que é o papel do vereador. Mas lá no início da CPI, quando tivemos a primeira sessão sobre o recebimento ou não da CPI, como disse o vereador Marcílio, foi 7 votos contra 2, nós teríamos sim uma investigação para saber onde vai o dinheiro público, o povo quer que preste conta, com certeza. Ali na próxima reunião, próxima sessão, a defesa do prefeito pediu o afastamento do vereador Francilino, buscamos o entendimento com o nosso jurídico e não fomos entendidos. Fomos chamados de puxa-saco, de vendidos. O vereador Francilino fez discurso contra a minha pessoa, porque ele disse que nós queríamos tirar ele da CPI, que ele estava no seu direito, nós estamos cerceando o direito. Então, isso é um pronunciamento que nós fizemos, e ele fez aqui, todos sabem isso. Por que ele pede o afastamento? Então, tem sim complicações, porque tem resoluções, tem, como que fala, jurisprudência, obrigado, Serafim, tem jurisprudência para o Brasil afora, onde o vereador é irmão do vice-prefeito, possa passar a ser tendenciosa a decisão, porque muitas vezes nós somos aí criticados por alguns nas ruas, nas esquinas de rádio, falando aí que nós somos fiel ao prefeito. Inclusive tem uma matéria no site agora em RT, dizendo, a Vossa Excelência me ligou lá e disse que nós estávamos trabalhando às escondidas. Não, senhor. Não, está escrito lá, vereador. Não, o senhor estava trabalhando às claras. Está escrito, não, está escrito o presidente e a Adjane para ir lá. Está escrito lá, vereador. Então a repórter está ali, não está? Ela que recebeu, colocou o nome do senhor. Então, o senhor vê com ela, o senhor fez alguma coisa que ela não autorizou. Está escrito que o vereador Luiz Mário então, está lá falando.
vou ler só para você ouvir. Não pedi. Eu só estou falando aqui, ó. Eu só vou aqui, ó. Vereador, não vou admitir, você vai falar, fala sua aqui na reportagem. Vereador Osmar, não vou admitir que membros façam coisas pelas costas, disparou o vereador Osmar. É da sua coluna ou não? Então, mas quem que falou isso? Não, o senhor disse que no trecho abaixo. Isso, no final, minha querida. Está aqui, eu estou lendo. Estou lendo. Está entre as datas, não. É a fala dele. Então, sim, mas ele que ligou para você, para quem então você adivinhou? Você adivinhou? Não sei, mas a fala é dele, não pode. Não pode. Sim, não. Correto. Sim, não sei. O senhor foi lá conversar com o prefeito? O senhor sai lá já tem de ordem. Eu estou na minha casa. Eu tenho de ordem. Não, eu estou de ordem. Ô, presidente, leitura de tudo. Você está com a palavra, senhor. Eu estou lendo a parte que me toca. Eu estou de ordem, senhor. Questão de ordem. O senhor vereador Adão Camargo terminar a minha fala. Eu terminei a minha fala, porque eu tenho que falar. Porque o que foi feito, jogado pedras na gente, nas ruas, por pessoas nas esquinas, desocupados do Emirado, falando o que não sabe, o que não deve, porque nós temos a consciência do que nós tratamos, do que nós falamos. Agora fica aí pessoas irresponsavelmente, jogam lama nos outros, e sem saber o que está falando, porque tinha que reconhecer isso lá atrás. Mas todo dia tem uma bendita rádio aí que é a mesma coisa. Você pegar o programa, foi gravado um mês atrás, e o outro, o último, 6 meses, é a mesma coisa. Então, nossa, eu quero dizer que eu tenho realmente a minha consciência tranquila, porque nós queríamos um processo limpo. Se tivesse cassação, seria cassação. Se fosse afastamento, afastamento. Se fosse absorver o prefeito, poderia ser absorvido. Mas diante de tantas situações que criou-se dentro da CPI, acaba desvirtuando o trabalho como foi posição de vários vereadores. Então está aí agora o nosso posicionamento. Nosso obrigado. Agora eu vou convidar a defesa do prefeito para que possa adentrar o plenário. Encerrou aqui as discussões dos vereadores. Convido a defesa que possa fazer o pronunciamento. Vossa Excelência, estamos aqui. A nossa orgânica presente, Vossa Excelência, aqui, ó, na cadeira, tem até 2 horas para pronunciar, para fazer o pronunciamento. É o procurador Márcio que passa. Ele tem até 2 horas para fazer a sua defesa. Nós vamos fazer a defesa da nossa justiça. Eu vou roubar uma posição para você. Senhor presidente, eu gostaria de primeiramente agradecer pela oportunidade e parabenizar o presidente da comissão e desenvolver o seu trabalho. Gostaria de antemão dizer que não tenho partido político, estou aqui para fazer o meu trabalho. Meu trabalho é extremamente técnico, fui contratado para isso. Gostaria de me ater aos autos, não farei discurso político, e gostaria que as pessoas entendessem a que vim e qual é a minha função neste lugar. Primeiramente, em primeiro lugar, eu queria esclarecer alguns pontos, senhor presidente. Com relação ao doutor Rogério, que esteve realmente no primeiro dia aqui na sessão, não abriu a boca e não fez uma pergunta interferindo na instrução no dia que foi realizado. Simplesmente assistiu como plateia. Segundo, antes de começar a minha sustentação oral, eu gostaria de dizer que este processo
e a Casa Legislativa de Guiratinga não pode servir de freio para se buscar atingir de forma leviana a conduta de um homem público de bem e de dignidade que sempre representou com honra o povo desta cidade. Se tiver fundamentos para que haja cassação, senhor presidente, deve ser votado para cassação. Se não houver, e será demonstrado pela defesa, que seja feita justiça, seja respeitado os direitos individuais de cada cidadão. A sustentação oral começará a falar sobre a criação da CPI, em breve histórico, para que as pessoas possam, primeiramente, entender como funciona e é que deve funcionar uma CPI. Como todos sabem, o presente processo tem denúncia e a denúncia formulada supostamente por 3 cidadãos, em desfavor do seu prefeito, denunciado, neste caso. Encaminhada a denúncia à Câmara Municipal no dia 2 de junho de 2014, durante a sessão ordinária de 1841, os 9 vereadores, por maioria, assim aprovaram. Abre aspas para ler como foi a decisão dos 9 vereadores. Foi colocado em votação a denúncia popular em desfavor do seu prefeito municipal, Hélio Antônio Filipino Lar, que foi acolhido por 7 votos a favor e 2 contra. Dessa forma, aprovou a Constituição Parlamentar, a Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar a denúncia, fecha aspas. Digo, Comissão Parlamentar de Inquérito. Ato contínuo, já no dia 3 de junho, foi editada a portaria de número 2 de 2014, cuja qual ratificou os termos da sessão ordinária, tendo o artigo 1º a seguinte redação. Artigo 1º, abre aspas. Ratificar mediante portaria a comissão processante sorteada e instituída na sessão 840 legislativa, instituída pela Câmara por sorteio, nos precisos termos da legislação, Decreto-Lei 201/67, com a finalidade de conduzir a instrução do processo de cassação de mandato de prefeito ou de vereador. Abro aspas aqui, senhor presidente, e peço licença com a máxima vênia a todos os jovens edis, dizer que se as pessoas esperam show, eu não darei. Estou aqui para defender, repito, tecnicamente, o que me foi oportunizado. Continuo. A Comissão Parlamentar de Inquérito visa tão somente investigar atos que podem, em tese, configurar infrações políticas e administrativas, sendo que a sua finalidade é tão somente investigativa, não tendo caráter decisório, como se fará daqui a pouco neste plenário. Isto é, a Comissão Parlamentar de Inquérito não tem poder jurisdicional, não julga, não aplica a lei no caso concreto. Já a comissão processante tem finalidade diversa, pois a mesma visa a cassação de mandato do denunciado. Assim verifica irregularidade insanável no processo e na criação das comissões, que seja a nulidade do procedimento administrativo. É o que se espera, senhor presidente. Superada essa fase, digo que todas as portarias devem ser revogadas, bem como serem anulados os atos de início de trabalho, pois os mesmos tratavam de comissão processante, ou seja, o intuito de realizar a cassação. Enquanto que os vereadores decidiram pela abertura, na sessão 841, de uma comissão parlamentar de inquérito, apenas para investigação. Importante, por fim, ressaltar que não estamos tratando de mera irregularidade formal de nomenclatura. No direito as coisas funcionam assim. Como dito para vossas excelências, não trata de irregularidade sanável, mas de vício grave que não permite correção. Assim têm decidido os tribunais, eu trago em julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, já decidiu sobre casos parecidos, análogo a esse, diz assim: mandato de segurança contra ato que assuma mandato coletivo de prefeito municipal de São João do Paraíso, violação do direito de processo legal, constituição de comissão parlamentar de inquérito e não de comissão processante. CPI é órgão competente para conduzir a instrução do processo de cassação do mandato eletivo de prefeito municipal, que após a conclusão da instrução, emitir parecer final pela procedência ou improcedência da acusação.
A referência à comissão parlamentar de inquérito não deve ser considerada mera impropriedade de denominação. As comissões parlamentares de inquérito e as comissões processantes desempenham funções distintas e bem definidas na legislação. Ilegalidade do ato de cassação, violação do direito líquido certo, segurança concedida. Esse mandato foi julgado em 7 de agosto de 2012, senhor presidente, e está publicado em súmula 16 de agosto de 2012. Assim, por todo exposto, a nulidade é a medida que se impõe. Se não bastasse, entre também a demonstrar a suspensão dos vereadores Francelino e Luiz Mário. Não resta dúvida de que os referidos vereadores são suspeitos. Caso o vereador Francelino tenha interesse oblíquo na eventual cassação do denunciado. Isso porque é fato público e notório, razão pela qual não carece de provas que seu irmão, senhor Lúcio Duarte da Silva, vice-prefeito municipal de Guaratiba, sendo cassado e denunciado, automaticamente assumirá o cargo o vice-prefeito, repito, senhor Lúcio Duarte. Tanto é verdade que até mesmo o procurador da Câmara, bem como o presidente da comissão, manifestaram-se de forma favorável à suspensão do vereador Francelino, enquanto os outros entenderam que caberia à justiça decidir. Depois de cassado, senhores vereadores, justiça tarda é injustiça cometida. Agora, tomando a unidade do processo, o vereador reconheceu que era parcial e resolveu pedir seu afastamento, como disse aqui no início da sessão. Ocorre que o processo já se encontra em livro, eis que o vereador suspeito participou de todas as outras votações. Um absurdo, senhor presidente, e deve ser evidentemente rechaçado por Vossa Excelência. Já em relação ao vereador Luiz Mário, a suspensão se dá por 3 fatos. Primeiro, porque conforme se vê, na entrevista concedida ao site agora.com.br, já colecionada aos autos, o vereador já apresenta pré-julgamento do caso. Não há que se seguir para um julgamento, para uma decisão, com análise pré-filmada, a defesa nem se manifestou. Nós devemos ser imparciais, senhores. O vereador apresenta, como já citado, pré-julgamento, afirmando que a compra da caçareira foi irregular, bem como o uso da mesma também é irregular. A CPI nem finalizou, eu não posso ter pré-questionamento, eu não posso decidir por aquilo que ainda está sofrendo processo de investigação. Ora, pelo período da entrevista, já se conhece a opinião do vereador a respeito do caso, de modo que o tornou suspeito para votar. Ademais, é público notório neste município que o vereador considera o denunciado, seu prefeito Hélio Goulart, seu inimigo, passando as diferenças políticas para o plano pessoal. Tanto é verdade que precisou o denunciado, repito, seu prefeito Hélio Goulart, acionar o vereador judicialmente. A numeração do processo está aqui, tramita na comarca de Guaratiba sob o código 33402, visto que o mesmo prefeito honra em outras oportunidades. Sendo que esse fato, o processo judicial entre as partes, qual o vereador também é suspeito. É o que traz o artigo 254, primeiro e terceiro do Código de Processo Penal. Não falo aqui, vereadores, na minha defesa, palavra solta ao vento, trata com fundamentação. Isso está no nosso Código de Processo Penal e deve ser respeitado. Artigo 254, abre aspas, diz: o juiz dar-se-á por suspeito. Nesses casos, os vereadores estão aqui assumindo o papel de juiz, cada um deles. E se não quiser, poderá ser recusado por qualquer das partes. Primeiro, se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. Terceiro, se ele, seu cônjuge ou parente consanguíneo, ou afim, até terceiro grau, inclusive, sustentar demanda e responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. Desse modo, em virtude da relevância das razões expostas, é inegável que os atos dos referidos vereadores estariam impregnados de interesse, de onde jamais poderíamos extrair qualquer imparcialidade que merece o caso.
Todos são sabedores, Excelência, senhor presidente, inclusive presidente da comissão, que qualquer jogador deve ser revestido de imparcialidade. Prosseguir com essa CPI é colocar em xeque a credibilidade e seriedade desta coluna casa. Por favor, presidente, essa casa não pode ser submetida a tamanho vexame. Me perdoe. Ora, por que não formular os próprios vereadores da denúncia? Por que utilizar terceiros? A resposta talvez esteja no artigo 5º, inciso 1º do decreto 201/67, reproduzido também pela lei orgânica do município de Gratinha. O artigo 5º diz o seguinte: o processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito: se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo, primeiro, a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar. Talvez por isso não tenha sido feito por um vereador. Ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se os vereadores tivessem feito a denúncia, nobres cidadãos e nobres edis, eles não conseguiriam nem instaurar a CPI, porque não teriam voto suficiente. Talvez por isso teriam utilizado cidadãos. E a gente viu aqui na instrução quem participou, talvez cidadãos semi-analfabetos, pouco instruídos, e que foi usado de forma irresponsável. Não resta dúvida de que eu quis os vereadores utilizarem-se de terceiros para que não ficassem impedidos de votar, como já disse, de votar contra o denunciado, Dr. Hélio Goulart. Uma verdadeira manobra política, senhor presidente, que não pode ser acolhida por esta coluna da Câmara. Assim acredito. Deste modo, vê-se na verdade quem realizou a denúncia, a falsa denúncia, digo, foram os próprios vereadores, visto que foram até a casa dos cidadãos para colher as assinaturas dos mesmos. Isto porque todos os supostos denunciantes deixaram claro que, em hipótese nenhuma, queriam denunciar qualquer crime do prefeito, mas sim fazer uma reivindicação de que o documento redigido e aprovado pela vereadora e assinado pelos cidadãos não representa a vontade dos mesmos, mas sim a dos vereadores, que foram até a sua residência, o que os tornaria impedidos. Nesse sentido, nós temos, inclusive, outro julgado, e eu trago também, me desculpa a demanda, mas é necessário. Abre aspas, revela-se ilegal e abusivo o fato de não constar na ata de reunião dos vereadores os motivos pelos quais alguns deles estão impedidos de votar pelo recebimento de denúncia para apurar infrações político-administrativas por parte do chefe do Executivo, tampouco as razões de defesa de cada um, prejudicando não só o exercício do direito de defesa do denunciado, mas também o princípio da publicidade e norteio os atos da administração pública. Em outras negritas, tratando-se de processo de cassação de mandato de prefeito pela Câmara Municipal por infrações políticos e administrativas, ao vereador que for autor da denúncia é vedado votar por ocasião do seu recebimento e integrar a comissão processante sob pena de nulidade de procedimento. Esse mandato de segurança foi julgado em 6 de novembro de 2012, publicado na súmula 19 de novembro de 2012. Assim, o entendimento resta claro, devendo o processo ser anulado a partir do recebimento da denúncia, eles que não podem os vereadores citados participar de qualquer ato de votação, e muito menos compor a CPI, ou CP como queira, sob pena de nulidade, senhor presidente. Quarta tese da necessidade de se analisar fatos certos e determinados. Muito se falou aqui já sobre o fato em que foi supostamente denunciado. No decorrer da CPI ou CP como for, os fatos foram desvirtuados. As CPIs são montadas com fins específicos. O artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, nossa Carta Magna, cujo qual, por simetria, tem aplicação na esfera municipal, assim dispõe.
Parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos em regimento das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhados ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil e criminal dos infratores. Do que se extrai é que deve a CPI analisar fato certo e determinado, sendo vedado a análise ou desvirtuamento das comissões. O que se quer dizer é que se a comissão for apurada para um fim, não se pode analisar outro, sob pena de se ferir a Constituição Federal, bem como de cercear a ampla defesa e o contraditório do investigado. Quando ele é notificado para responder àquele fato. Se a CPI desventura, ele foi prejudicado, porque não teve a oportunidade de se defender sobre o fato que ele estava na denúncia. No caso em tela, a falsa denúncia, realizada supostamente por cidadãos, apontam irregularidades consistentes no erro devido de cascalho para proveito particular do denunciado. Como já se viu aqui, já se falou em compra de cascalheira, já se falou em uso de máquina, cascalamento de MP ao invés de estradas e sinais. A CPI não foi instalada para isso, gente. Nós devemos nos ater aos fatos que existem, eles estão demonstrados, está aí para qualquer cidadão ver. Em momento algum, faz menção à compra irregular de cascalheira ou irregularidades no processo licitatório. É bonito, é maravilhoso, ver o discurso que fez o novo vereador Luiz Mário. É empolgante, as pessoas aplaudem, mas nós não podemos ser dessa maneira, gente. Nós temos que ser técnico, específico. Há uma manifestação do Tribunal de Contas apenas apontando irregularidades. Não tem julgado as contas ainda. E se há irregularidade, o Tribunal de Contas tem obrigatoriamente que denunciar. Não tomemos decisões precipitadas. Queria aqui, inclusive, parabenizar pela fala em tom da oratória, senhor vereador. O senhor fala muito bem e empolga as pessoas. No obstante, vale dizer que caso queira, podem os vereadores entenderem necessário criarem nova CPI ou comissão processante para apurar a suposta irregularidade no meio público, denunciado poderá demonstrar a legalidade e a necessidade da aquisição da cascalheira, sendo que de qualquer foto, gravação, depoimento, nada, repito, nada que possa demonstrar que o denunciado utilizado o recurso público em proveito próprio. Todos os depoimentos aqui, e eu tive o prazer de acompanhar, nenhum deles teve a capacidade de dizer que o prefeito teria cometido algum crime ou teria visto cascalho sendo utilizado em sua propriedade. Todos eles negaram. Ora, como se sabe nos processos dessa natureza, o ônus da prova é o absoluto do denunciante. Portanto, não teve. E aqui eu queria abrir aspas também, senhor presidente, para dizer que a cascalheira que a cidade de Guiratinga mantém até hoje, e que sempre utilizou antes da compra dessa aqui, foi doada pela família do seu prefeito, Hélio Goulart, e sempre foi utilizado cascalho sem cobrar R$1 sequer. O presidente gostaria que fosse mantido no estado, por favor. Só, por questão de ordem, a defesa está fazendo seu pronunciamento, nós pedimos a compreensão de todos. Como se sabe, nos processos dessa natureza, o ônus da prova é o absoluto dos denunciantes. É o que explica Emílio Lopes Meireles. Nos processos punitivos, as providências instrutórias competem à autoridade ou comissão processante,
e nos demais cabem aos próprios interessados na decisão de seu objeto, mediante a apresentação direta das provas ou solicitação de sua produção na forma regular. Jamais teve prova dentro desse processo ou dessa comissão parlamentar de inquérito. Ademais, mesmo que superar tudo isso, mesmo que superar todo o acima alegado, isto é, a ausência de qualquer prova, os fatos descritos por si só não configuram qualquer ilícito. Isto porque vê-se da denúncia que, na verdade, trata-se de mera indignação dos denunciantes, pois não tiveram seus pontos atendidos. Fatos estes confirmados durante o depoimento dos supostos denunciantes e ouvidos nessa CPI. Ademais, conforme afirmou o Sr. Ronaldo, as estradas estão há mais de 9 anos sem manutenção, de modo que se não pode imputar ao requerido a culpa por tais fatos. De qualquer modo, o denunciado nega-se veementemente o uso e até mesmo uma poda de cascalho em suas terras, para seu benefício próprio. Ora, todo o cascalho retirado da cascaleira, adquirido pela Prefeitura, foram utilizados na manutenção das estradas municipais que dão acesso às regiões do Estado do Leste e da Tapera, bem como nas estradas estaduais, MT 270. Os denunciantes foram uníssonos em afirmar, abre aspas, Sr. Ronaldo, a estrada cascalhada serve como servidão há mais de 80 anos. Repete, sim, na estrada que demanda nós todos usamos, que passa na fazenda dele. Seu Josias, todos que moram na região precisam passar dentro da fazenda do prefeito. Ali tem que consertar porque é um chapadão. Quando chove não passa ninguém. Josias estava se referindo ali aonde foi cascalhado. Seu Jorge, para se chegar na sua propriedade tem que passar pela estrada dentro da propriedade do prefeito. E foi essa estrada que foi consertada. Precisava arrumar a estrada, melhorou para todo mundo. Este era um dos denunciantes. Importante ressaltar que tal manutenção se deu também pelo termo de cessão de uso de equipamentos firmado com a Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana. Assim, vê-se que na verdade não foi possível a recuperação das estradas, em virtude de um empenho tanto no município, que adquiriu o cascalho, e do Estado, que cedeu as máquinas, razão pela qual não era de se esperar que se recuperasse além das estradas municipais, estradas estaduais, sob pena do município até mesmo, pelo termo de sanção revogado com o CPTU. Assim, senhor presidente, ante tudo quanto for exposto, não há indício algum de prática de qualquer ilícito, consistente em utilização da cascaleira em proveito próprio, eis que a mesma foi utilizada em estradas que são usadas a toda a coletividade. Desse modo, requer o arquivamento do presente processo e a consequente extinção da CPI. E para finalizar, gostaria de citar o verso do já falecido e saudoso Raul Seixas, que diz o seguinte, senhor presidente: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Esteja de cabeça aberta ao apertar o botão e fazer a sua votação. Nós não podemos ser burros de cabresto. Espero que se faça justiça no presente processo, senhor presidente. É o que tinha. Obrigado, doutor Márcio, fez aí o oratório na defesa do senhor prefeito. Nós, agora, encerrando aí a apresentação da defesa, vamos passar um minuto para nós passarmos a votação dos dois pareceres. Doutor Márcio, vou aguardar aqui, a Vossa Excelência pode ser retirada da plenária, ficar lá. Obrigado. Está na hora de...
se algum vereador querer ir ao banheiro, vamos para a gente retornar em votação. Deus está vendo. Deus é justiça. O seu nome. Depois que o doutor tirou o cabresto, todo mundo é por isso que o povo não vai interessar mais. Souza, no ar. Voltamos ao trabalho, os ouvintes da Rádio Gata Branca, direto da sessão extraordinária da Câmara Municipal. Agora, a parte final. Convocamos os vereadores para que retornem seus lugares, para em seguida daremos início à votação dos pareceres. Portanto, ouvintes da Rádio Gata Branca, vocês estão ouvindo ao vivo, direto do plenário da Câmara Municipal de Gratinga, sessão extraordinária. Logo após os depoimentos e a leitura dos relatórios feitos pela CPI impetrada contra o prefeito Herculano, nós estamos agora presenciando o intervalo e a chegada do vereador Luiz Mário para que possa dar sequência aos atos. Portanto, agora nós vamos para aquela parte final das considerações finais e da votação em si da CPI. É a Rádio Gata Branca cobrindo mais uma sessão do plenário do Poder da nossa Casa de Leis Municipal. São 16 horas e 11 minutos. Lembramos que essa CPI, essa sessão extraordinária, ela teve seu início por volta das 14 horas. Houve uma pausa de debates após a abertura da sessão e agora nós já partimos para a conclusão dessa sessão extraordinária. A partir de agora. Estamos já com todos os vereadores compostos, seus lugares. Daremos início agora à nossa votação do CPI, como composta por dois relatórios. O relatório do vereador Serafim, membro relator, e um relatório do presidente Marcílio, vereador Alexandre. Vereador Marcelo Neves, o voto da Vossa Excelência. Seu voto, eu acompanho o relato
do vereador Serafim pelo arquivamento da CPI. Vereadora Lina. Ah, amigo, que é isso? Ao plenário, eu diria ao plenário que essa é a compreensão aí de. Vamos aguardar o resultado. Continuo o meu voto para encerrar essa CPI, que seja encerrada a CPI. Vereadora Jane. Como eu já tinha falado, o papel do vereador é fiscalizar e investigar. Isso nós fizemos com muito cuidado. Então, em cima das irregularidades que nós encontramos, meu voto é para a cassação. Mesmo um pouco indignado e triste com a última fala do doutor Márcio, nos chamando quem votar para a cassação o vereador Bruno de Cardoso. Não sou vereador Bruno de Cardoso, estou votando, cumprindo hoje o nosso império de nossa casa e a lei orgânica do nosso município, e de acordo com inúmeras irregularidades encontradas durante a investigação e meu voto é pela cassação. Respeitando o relatório foi apresentado, respeitando o trabalho da CPI, mas eu tenho minha convicção de voto, é acompanhar o voto do relator Sargento Serafim. Vereador Lismar, voto da vossa. Doutor Márcio, o advogado ali, o senhor realmente falou aqui tudo aquilo que deveria ser falado. Realmente a CPI tomou outro rumo do que deveria ser tomado. Mas já que o senhor me deu uma luz, já terminando essa, eu vou entrar para a CPI da inexigibilidade. E aí eu quero ver se vai haver votação contra. Né? Aí eu quero ver se vai haver realmente. Muito bem. Eu vou acompanhar o relatório do presidente Marcílio e da companheira Viviane. Eu acompanho o voto do companheiro Serafim. Vereador Serafim. Respeitando o voto e até o parecer do presidente e da companheira Viviane, e parabenizar os mesmos pelo brilhante trabalho, parabenizando também o nosso assessor jurídico, doutor Jair, dizer que a minha consciência, nossos companheiros e público aqui presente, está limpa. Hoje eu consigo ter a tranquilidade de que o meu trabalho como parlamentar e como julgador nesse caso foi conforme a minha consciência. Estou de consciência tranquila. E meu voto continua a parecer do meu relatório. Obrigado. Já sabia. Agora, nosso pronunciamento.